Oi, olá pessoal. Bia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Hoje estamos aqui de novo e nosso tema de hoje é governança tributária. Estou recebendo já a Letícia, ela já está entrando aqui. Oi, Olá, Letícia, tudo bem? tudo bom? Vamos lá. Tudo Vamos ver. bem. A internet tá meio esquisita. Menina, mas tá horrível essa internet. Olha, eu tô penando esses dias com essa internet. Não tem que foi lá em casa que pifou, eu tô no escritório, mas também não tá muito boa, não. Vamos ver. Pois é, eu acho que tá todo mundo usando. Nossa, não, sexta-feira eu fiz uma live às 8 horas da noite, foi realmente hard work, assim, porque não É tava mesmo. péssimo, péssimo. Mas É. vamos. Mas eu tô te vendo e te ouvindo bem. Se Eu, você também. eu também tô. Então, vamos embora. Bom, pessoal, uma super boa tarde para todo mundo. Nosso tema de hoje é governança tributária e para falar sobre isso eu trouxe uma pessoa que é super referência, professora também, né, Letícia? Já vou deixar você se apresentar. A ideia de falar de governança tributária é pensando na governança que a gente já conhece, né? Governança corporativa, que muitas empresas têm, e é aplicada normalmente para as grandes empresas. E ela meio que foi se dividindo aí entre os setores das empresas, né? Governança de TI, governança, sei lá, trabalhista, até chegar no nosso tema, que é tributário. E também falar sobre isso porque eu sou tributarista, você também é tributarista, e eu acho que pensando no momento que a gente está de tentar reduzir custos e ônus para as empresas, a gente pode falar bastante sobre isso. Antes da gente entrar no tema, eu vou deixar você se apresentar aí para todo mundo que está assistindo a gente. Paula, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Tá falando aqui com a tua audiência. É sempre um prazer debater um tema que eu gosto muito, que é a governança tributária. E, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Letícia Amaral, sou tributarista aí há quase 2 décadas, vice-presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, sou fundadora do IBPT Educação, que é o braço educacional do IBPT. Nosso propósito é formar outros tributaristas do futuro, que são profissionais aí que agregam o seu conhecimento técnico da área tributária ao conhecimento de inteligência de negócios, né? Então, para isso, a gente desenvolveu toda uma metodologia, né, para capacitar esse profissional para que ele fique bem aí alinhado a essa era pós-digital que vivemos, né? Então, por isso a gente leva essa capacitação. E a governança tributária realmente aí é um foco de estudo meu e de prática que eu gosto muito, né? Um tema que eu gosto muito de trabalhar tanto a nível acadêmico como na prática profissional também. E a gente já vem falando aí de governança tributária desde 2004, né? Então, estamos aí completando 16 Bastante anos. tempo. Basicamente, desde que eu sou advogada, a gente fala de governança tributária. E foi um tema que o IBPT trouxe em 2004 para o Brasil. Eu, particularmente, comecei a estudar com mais profundidade esse tema em 2007, né, a partir de 2007. E é um tema que eu gosto muito e fico feliz de estar aqui falando com o pessoal sobre esse tema, que para mim é um tema muito rico e muito importante, né? Principalmente nessa nossa atual conjuntura aí. É verdade. Bom, Letícia, eu fico super agradecida. Quando eu te fiz o convite, você foi super prontamente aceitou. Então, também te agradeço assim demais por você estar aqui hoje compartilhando o teu conhecimento com todo mundo, comigo, com o pessoal que está aqui. Muitos são meus alunos também de faculdade. Então, são também possíveis futuros tributaristas. E eu coloquei teu Instagram aqui no comentário fixado também para o pessoal te seguir lá. E o IBPT também conheço, já conhecia também de alguns cursos. E bacana, eu na verdade quando eu te convidei não sabia que você era vice-presidente de lá e depois eu fui te acompanhando e fui conhecendo um pouquinho melhor. Mas super agradeço pela tua participação aqui. Bom, então vamos começar a falar desse tema, né? O que é essa governança? A gente, né? Eu sei, você sabe, todo mundo que está aqui sabe o quão complexo é o nosso sistema tributário no Brasil, porque a gente tem mais de 3 mil normas tributárias, ou talvez além disso.
Fora que a atualização diária, né, principalmente em âmbito estadual, municipal, aquela que a gente acaba nem conseguindo acompanhar. Nós que somos tributaristas, a gente não dá conta de 100% de estar atualizado. Imaginem os empresários, os administradores das empresas que estão relacionados ali com o negócio e que precisam dessa legislação para poder tomar decisão. Fora que a gente tem milhares de obrigações acessórias que demandam muito tempo também do empresário, do setor fiscal, né, muitas vezes, e que acaba tirando aquele tempo do estudo, muitas vezes, do negócio, para cumprir uma obrigação para o fisco, porque às vezes o sistema não está como deveria estar, então é aquilo que gera tantos erros nos SPEDs aí da vida. Fora que o ônus tributário, muitas vezes, o empresário nem sabe que impacto que isso gera na sua empresa. E não importa o tamanho da empresa, pode ser, lógico que as pequenas elas têm uma visão muito menor do que as grandes empresas. Por isso que eu trouxe também esse tema. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu falo de governança tributária, me parece um tema sofisticado, né? Falar de governança, um nome tão chique, né? Não parece um nome super chique. E de repente, poxa vida, mas como que eu vou aplicar para minha empresa? A gente sabe que 98% das empresas no Brasil são ME, EPP, então como que elas poderiam ter uma governança e se elas podem, né? Então eu queria te pedir para você começar falando para a gente o que é governança tributária e para quem que ela é direcionada. Se eu, como um pequeno empresário, posso aplicar na minha empresa, se eu devo, né? Se eu consigo, ou se ela é mais direcionada realmente para as grandes empresas, para as SAs. Como que a gente pode pensar nisso na governança assim como um todo? Paula, é até muito pertinente a tua pergunta, porque esse é um ponto de dúvida mesmo, né? Quando a gente vai falar de governança tributária para empresários ou para executivos de empresas, surge essa dúvida mesmo. E de fato, né, a gente tem mais de 90% do nosso universo das mais de 21 milhões de empresas, né, pessoas jurídicas ativas no Brasil, mais de 90% relacionado a micro e pequenos empresários. E é interessante assim, quando a gente começou a falar de governança tributária lá em 2004, a gente veio realmente por conta dos escândalos que ocorreram nos Estados Unidos, das duas gigantes de telecomunicação, que foi a Enron e a WorldCom, e foram escândalos relacionados à falta de transparência financeira e tributária, que levou as empresas aí a figurar na mídia do mundo todo e fez com que o debate da governança corporativa ganhasse uma expressão mundial. E a partir dessa importância da governança corporativa é que realmente a gente introduziu a governança tributária no Brasil. Então, de fato, lá em 2004, quando a gente falava de governança corporativa era um tema que não era familiar para todo mundo, quanto menos a governança tributária. Mas a governança, ela nada mais é do que um conjunto de procedimentos internos que a empresa ela toma com o objetivo de coordenar, revisar e controlar todos os seus assuntos relacionados a tributos. Então, realmente está relacionado a ela ter uma governança na parte tributária. E a governança vem do ato de governar, né? Do ato de você ter esse olhar holístico para a empresa. Então, quando a gente fala hoje em governança tributária, por mais que possa parecer algo assim sofisticado, que só é um tema feito a grandes multinacionais ou a grandes empresas, na verdade não. Na verdade, a governança tributária ela é fundamental para a própria subsistência da empresa no tempo. E se a gente for falar de pequenas empresas, aí a gente tem estudos que falam que a média de vida de uma nova empresa, né, que a empresa nasce normalmente como uma pequena empresa, é de 1 ano. A empresa ela não sobrevive ao seu primeiro ano de atividade. E isso é um reflexo do quê? Da falta de uma gestão. Do olhar desde o início, de quando a empresa nasce, de ter esse olhar da gestão. E hoje, o custo tributário da empresa é o principal custo que ela tem. E eu sempre falo isso, né? Você já deve ter me ouvido falar, eu sempre falo que o fisco é o principal sócio de toda e qualquer empresa no Brasil. Então, assim, falar de gestão, falar de governança sem falar da parte tributária é a mesma coisa que nada.
né? Então, se a empresa quer sobreviver ao mercado, e a gente está falando do Brasil, que, como você bem salientou aí, as empresas elas precisam cumprir, em média, 3.000 normas tributárias, e assim, a cada 2 horas úteis está sendo editada uma nova norma tributária. Então, realmente, assim, é trabalho, né? É missão impossível conseguir se manter em dia. Então, se não tiver esse olhar com alguém que tem esse foco na questão tributária e que consiga levar a importância da questão tributária para dentro da empresa, é muito provável que a empresa não vá subsistir, né? No plano econômico aí. Então, quando a gente fala de governança tributária, a gente está falando de procedimentos voltados, né? Um conjunto de procedimentos voltados à revisão, coordenação, controle e revisão de todos os assuntos relacionados a tributos dentro da empresa. Bacana. E assim, ainda mais pensando em pequenas empresas, muitos empresários nem querem saber, porque, não, o contador vai fazer isso, o contador vai gerar um imposto. Então, ele não tem nem ideia de quanto efetivamente o tributo impacta no seu produto final ou até no seu custo ali de outras operações, de compra, de manutenção e etc, né? Pensando no pequeno empresário, médias empresas também, que eu acho que são empresas que já estão em desenvolvimento, a governança, ela poderia ser externa. Na verdade, assim, eu meio que vou fazer duas perguntas unificadas, que eu acho que vai fazer sentido. Como que seria a estrutura da governança tributária numa empresa, de um modelo geral, de repente, para uma grande empresa, e como que as pequenas empresas poderiam adequar isso no perfil dela, se poderia ser externo ou se deveria ser de funcionários ou de pessoas internas. Eu só vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se é o meu áudio, mas quando eu falo, eu escuto um chiado. Eu não sei se você está fazendo um. Para Para mim você tá tá tudo bem? perfeito. Então tá Tá, bom. tá tudo bem. Beleza. Então tá, vamos lá. Como que a gente implementa uma governança tributária dentro da empresa, tá? E a governança tributária, ela é um procedimento interno da empresa, tá? Então, normalmente a gente desenvolveu uma metodologia de implementação da governança tributária em 5 passos. E o primeiro passo é justamente a eleição dos membros que vão compor o que a gente chama de um comitê de governança tributária. E o comitê de governança tributária, ele não é um departamento interno da empresa. Ele é um comitê, assim como as empresas que têm um compliance vão ter um comitê, é um conjunto de pessoas que se reúnem de tempos em tempos com um fim específico. E esse comitê de governança tributária, ele deve ser composto por pessoas que são pessoas chaves da empresa, tá? Então, não precisa necessariamente você trazer alguém externo, tá? Mas você pode trazer alguém externo porque é alguém que tem alguma competência ou um conhecimento maior para a implementação da metodologia. Mas não necessariamente, você pode capacitar alguém dentro da empresa para implementação da metodologia. E o primeiro passo é esse, né? Então, para que isso seja feito dentro da empresa, é muito importante que os administradores da empresa, então vamos pensar numa pequena empresa, os sócios, o dono da empresa, esteja muito consciente e compre a ideia da governança. Por quê? Porque tem que partir de cima para baixo, né? Então, você não adianta a equipe querer implementar e quem tem o poder de gerir a empresa, não. Porque, como eu comentei, a governança ela faz parte, né, da gestão da empresa. Então, precisa vir de cima para baixo. E aí pegar as pessoas chaves. Então, assim, quem são as pessoas chaves dentro da sua empresa? Eu diria que uma pessoa chave dentro da empresa, primeiro, quem gere a empresa, né? Então, é importante aí que quem está gerindo a empresa tenha consciência do impacto das questões tributárias nas suas atividades, né? E como essas questões tributárias, elas também precisam ser levadas em conta na hora de, por exemplo, precificar o seu produto, né? Seu produto ou seu serviço. Que isso muitas vezes não acontece, né? A gente tem aí pequenos empresários precificando e depois levando para o contador e o contador vai fazer cálculo do tributo. Mas daí você não consegue nem chegar a uma margem de lucro que seria uma margem de lucro desejada por você. Então, fica muito na base do chute, né? Daquela coisa. E não, então, isso tem que ser alguma coisa visualizada com antecedência, planejado. E aí, quem que precifica, né? Se você tem alguém que cuida do seu financeiro,
Então, antes a gente leva para a contabilidade algo depois que já aconteceu normalmente, né? A contabilidade não é chamada para planejar as atividades. Então, e quando a gente fala de governança, a gente está falando de planejamento, de ter isso, né, esse mapeamento com antecedência. Então, assim, se o contador é alguém importante, é importante que de vez em quando ele participe. Se ele pode participar sempre do teu comitê, que você vai estabelecer aí qual que é a periodicidade de reunião desse comitê, normalmente é uma vez no mês. Então é importante que o contador, uma vez no mês, nessa reunião esteja presente. Mas se você tem alguém que tá, alguém do teu comercial que está lá negociando na ponta com o teu cliente, né? É importante também, se tiver. Né? Então, assim, dependendo do tamanho da estrutura da empresa, a empresa vai saber quem são as pessoas-chave. Né? E assim, hoje em dia, nas estruturas maiores, que já contam com o departamento de TI, o próprio responsável pela TI é uma pessoa-chave dentro da empresa, né? Que cuida da segurança de dados, que implementa sistemas, que vai fazer os sistemas conversarem, né? Para a questão do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, enfim. Então, assim, cada estrutura, cada tamanho de empresa vai dizer quem deve compor esse comitê. Então, esse é o passo número 1. E aí, uma vez que o comitê está composto, esse comitê precisa saber qual vai ser o seu foco de atuação dentro da empresa. Então, aí a gente estrutura esse comitê a partir de um manual, né? Um manual de procedimentos do Comitê de Governança Tributária, em que o comitê ele já vai estabelecer as suas responsabilidades, responsabilidade de cada membro, periodicidade de reunião, qual vai ser o foco, quando que vai ser chamado alguém externo, porque nem sempre você precisa ter um tributarista em todos, né? Mas às vezes é bom, dependendo do assunto, é bom ter. Então você chama para determinadas reuniões um especialista, né? Um especialista de determinado assunto para participar de alguma reunião. Então você pode ter membros internos como membros ad hoc, que a gente chama, fala, né? Costuma nomear membros ad hoc, ou seja, esses que são chamados de tempos em tempos de acordo com a pauta da reunião, né? E aí você vai estabelecer quais vão ser as políticas de atuação também. E dentro da governança tributária existem algumas políticas, né, que devem ser implementadas dentro da empresa, né? Princípios e políticas, né? Existem alguns princípios que regem a governança tributária. Dentre esses princípios, é importante a gente salientar que tem o da lucratividade. Então, a governança tributária sempre vai focar na estratégia visando a lucratividade a longo prazo da empresa. Então, a longo prazo, por quê? Porque eu preciso que essa lucratividade, que esse crescimento da empresa seja perene, seja sustentável. Então, aí eu elimino riscos que podem, né, acabar levando a empresa a falir, por exemplo, né? Então, um dos princípios da governança tributária é a lucratividade. E outro princípio da governança tributária é a conformidade ou compliance. Então, o compliance tributário é um dos princípios da governança tributária. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de compliance, porque ele está embutido ali. E o que é o compliance? É estar em conformidade com as normas, né? Essas normas tributárias aí. A gente sempre gosta de pontuar, né? Se a gente sabe que uma norma ela é ilegal ou ela é inconstitucional, dentro da governança a gente vai tratar aquela norma. Como que a gente vai fazer para que a empresa possa de forma segura, né, trazendo uma segurança para ela, não se submeter a uma norma ilegal que vai prejudicar suas atividades. E aí a gente tem instrumentos, né? O próprio direito tributário traz diversos instrumentos para que a empresa possa se utilizar. E outra, aí dentro das políticas, né? Dentro das políticas, a gente tem diversas políticas de relacionamento da empresa com as autoridades fiscais. É uma política importante que deve ser delimitada. Quem que vai atender a fiscalização? Quem é a pessoa responsável por atender? Como que a gente vai certificar de que no atendimento à fiscalização a empresa não vai incorrer em nenhum crime? Então, aí o próprio compliance, né, daquele compliance da lei de anticorrupção é importante nesse ponto, né, para evitar que hajam atos corruptivos entre colaboradores da empresa e autoridades públicas, autoridades fiscais. Outra política que é importante ser definida nesse momento é a política de planejamento tributário. Então, como que eu vou
adotar procedimentos que visem a otimização e a redução da minha carga tributária, sabendo que eu não vou estar incorrendo em nenhum ilícito. Então, se vier alguém me propor uma proposta de planejamento tributário, qual vai ser a minha política para eu me certificar de que aquilo está correto? Então, assim, são diversas políticas que devem permear e vai ser tudo documentado, né? Então, isso vai para um documento. E aí a gente tem também o mapeamento de riscos. Uma vez que a gente tem o comitê, tem o manual, a gente vai começar a fazer a due diligence interna, né? Fazer o mapeamento e levantamento de riscos. E isso também passa, assim como na implementação do programa de compliance, você tem as entrevistas, você tem que mapear documentos importantes. Na governança tributária é a mesma coisa. A diferença é que hoje a gente consegue fazer uma grande parte da due diligence por meio de uma auditoria tributária eletrônica. Hoje já existem empresas especializadas que fazem auditoria tributária de forma digital, né? Isso vai facilitar também nessa parte do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, né? Que vão refletir também no cumprimento das obrigações principais. Enfim, são várias etapas de implementação e tendo todos os riscos mapeados, a empresa vai ter condição de tratar aqueles riscos, saber como que ela vai dar o devido tratamento para aqueles riscos. E aí sim, a apresentação de relatórios periódicos, né? Então, o passo 4 é a apresentação dos relatórios, porque o comitê tem que estar sempre informando, né, qual que é a atuação, porque vamos pensar que a gente está falando de uma grande estrutura, nem sempre o conselho de administração vai estar participando do comitê, mas ele vai precisar ser comunicado das atividades, né? Então, essa comunicação se dá por meio de relatórios que vão demonstrar a efetividade da governança tributária, né? E, por fim, sempre fazer revisões periódicas. Então, assim, monitoramento constante. Isso por mais que você já tenha implementado os 4 passos, você vai ter que estar sempre revisando, até por conta do compliance. Então, as leis mudam, os entendimentos jurisprudenciais mudam, os entendimentos dos tribunais administrativos mudam. Então, isso passa por um monitoramento. Os próprios procedimentos internos têm que ser revisados, né? Então, basicamente, a gente tem que ter isso muito bem mapeado nesses 5 passos. Tem os passos, mas é igual eu falo de planejamento. A gente não tem uma receita de bolo estruturada. Olha, essa aqui tua receita você vai aplicar desse jeito. Vai depender da atividade, vai depender do tamanho da empresa, vai depender, sei lá, do foco dela naquele momento também, né? Como eu falo, a governança tributária ela tem uma metodologia para implementação. Contudo, para implementar essa metodologia, a gente vai ter que levar em conta as peculiaridades da empresa e essa implementação vai ser personalíssima. Vai ser personalíssima, porque o comitê de governança tributária de uma pequena empresa vai ser diferente de uma grande empresa. O nível de sujeição a tributos de uma empresa é diferente de outra. Os objetivos, os valores empresariais de uma empresa variam de uma para outra. Então, assim, tudo isso leva-se em consideração. Então, ela segue uma metodologia, mas a sua implementação é personalíssima. Legal. E você falou sobre o compliance, a gente até conversou um pouquinho sobre ele hoje, e eu sei que é um tema que você normalmente relaciona, né? Você fez uma live hoje, governança e compliance tributário. E aí eu fiquei pensando, né? A gente conversou, o compliance é como se fosse uma chave ali, uma peça dentro da governança. Pensando nisso, as pequenas empresas, vamos pensar em empresa bem pequena, que talvez esteja em início de operação e que queira realmente continuar, que tenha a ambição de crescer no mercado e que, né, vai contratar, vai acabar virando uma empresa média, de repente uma empresa de grande porte. A gente poderia, de repente, substituir a governança tributária. Aí você me diga se é possível ou não. No momento que ela está começando, que ela ainda está se estruturando por um procedimento de compliance tributário, compliance fiscal, né? Normalmente a gente encontra esse termo, a fim de só ter uma estrutura de conformidade, como você falou, ter uma estrutura de conformidade para, de repente, mais para frente, criar um comitê de governança tributária? Será que daria para substituir, de repente, alguma coisa assim? Então, vamos pensar assim, do ponto de vista, o que é o compliance? Né? O compliance é estar em conformidade. Né? A empresa precisa estar em conformidade.
Ela precisa, se ela tem ou não tem um comitê, ela precisa designar responsáveis para estar monitorando isso. Então, alguém vai ter que monitorar. Só que vamos pensar que a gente atribui essa responsabilidade para o contador. Quem que vai fiscalizar o trabalho do contador para saber se ele está fazendo certo? Então, como que efetivamente ele vai garantir que ele está em compliance? Então, é importante, assim, pelo menos você ter alguém para poder revisar, porque, que eu falei, né? Coordenação, controle e revisão. Precisa alguém tá revisando para saber, porque senão você não gera um compliance efetivo. É claro, você está em conformidade, estar em conformidade é só ter uma certidão negativa de débitos? Não, isso assim, é uma aparência de que você está em conformidade. Mas lembrando que o fisco ele tem 5 anos para fiscalizar, né? Exatamente. Então, ao longo de 5 anos, muita coisa pode acontecer. Aí pode ser que você esteja numa aparência. E se a gente for pensar aí, em questão de estrutura, numa pequena empresa você não vai precisar mais do que 2 pessoas, 3 pessoas para um comitê. O comitê ele vai Legal. te dar, assim, o comitê ele vai te dar uma periodicidade de você estar constantemente tendo um foco para essas situações. E nessas reuniões do comitê são debatidas sempre muitas ideias, e vem ideias assim de novas atuações do mercado, novas formas de atuar. Então, independente do tamanho da empresa, vamos pensar um bar agora, um bar. Que veio na pandemia, ele tem que se reinventar, porque senão fecha a porta. Só que essa reinvenção vai passar por situações que vão ter sim implicações tributárias. Então, a questão da governança, você está promovendo um constante debate e uma constante preocupação de assuntos que podem repercutir no campo tributário. E até para auxiliar, né? Até para ser um norte mesmo de que a empresa está indo para uma direção certa. O objetivo não é engessar, não é burocratizar, mas o objetivo é realmente promover aí esse crescimento sustentável da empresa no longo prazo. Legal você ter falado sobre burocratizar. A live vai ficar salva desde que dê tudo certo aqui no Instagram, tá? Eu sempre salvo ela no meu perfil. Você fez a live com tributarista digital hoje, né, Letícia? Vai ficar salvo sim aqui. Depois você pode acompanhar ela desde o comecinho. É legal que você falou sobre a parte burocrática, porque a governança parece assim, nossa, eu não vou fazer, tenho que fazer relatório, né? As pessoas já acham que, meu Deus do céu, o mundo já é tão burocrático, por que eu vou criar mais? Pensando nisso, o que a gente pode falar que é vantagem ter um comitê de governança tributária dentro da empresa? Quais são as vantagens e benefícios que a empresa pode ter? Bom, o primeiro benefício é justamente você ter essa gestão do risco tributário, uma gestão constante do risco tributário. Então, o que é a gestão do risco tributário? Primeiro, saber se você está sujeito a levar uma autuação e qual o impacto que essa autuação fiscal poderia ter no teu negócio. E outra questão também da gestão de risco é que às vezes um risco ele pode ser uma oportunidade e o empresário ele pode optar por utilizar aquele risco de uma forma estratégica. Então, assim, dentro de uma matriz de risco, a gente leva sempre em consideração a probabilidade do risco acontecer. Então, qual a probabilidade de eu ser autuado? E se eu for autuado, qual que é o impacto disso dentro do meu negócio? Então, às vezes, isso dá uma clareza para o empresário, porque muitas vezes aí ele tem medo de aproveitar uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma recuperação de crédito, né? Isso eu digo porque é bem comum, assim, o empresário ter medo de fazer recuperação de crédito eu tenho medo de retaliação do fisco. Isso é uma objeção bem, bem básica, né? Vamos pensar na hora que ele falar de uma oportunidade de identificar aí tributos. O que é recuperação de crédito? Tributos sendo recolhidos de forma indevida e que você pode pedir restituição. Restituição na forma mesmo de restituição ou compensação com outros tributos. Então, muitas vezes você vai falar isso com o empresário, pelo fato dele não ter uma governança, não ter uma clareza em relação a essa questão, ele já levanta a seguinte objeção: não quero aproveitar essa oportunidade porque isso pode trazer uma fiscalização para dentro da minha empresa e a fiscalização vai ser pior.
Isso já, isso já demonstra total falta de governança. Por quê? Primeiro porque ele tem medo de ter telhado de vidro, né? Ele tem medo de que se vir uma fiscalização ele vai ser autuado. Então, se ele tem esse medo é porque ele não tem a confiança de que ele está regular perante o fisco. Ele não Ou tem até sequer. organizado, né? Ou até não é tão organizado contabilmente, fiscalmente, e aí por isso ele tem um medo maior de levantar crédito, que às vezes nem é aquele crédito arrojado, que muitas pessoas acham que é um crédito que está na lei, que é normal ali, que ele não utilizou. Tem muitas oportunidades aí, e a gente veio para pensar em micro e pequenos empresários aí, muitos que estão no regime monofásico do PIS e COFINS têm oportunidades, né? Tem a probabilidade de estar recolhendo de forma indevida por uma falta de Sim. uma parametrização correta no seu catálogo de produtos, né? Com que faz Uhum. que não haja uma segregação entre produtos sujeitos ao regime monofásico e à substituição tributária também, até relacionada ao ICMS. E muitas vezes eles, primeiro, não sabem, não tem nem como, não confiam, ou o próprio contador não sabe, né? E se É. você leva a oportunidade, eles ficam com medo, porque falam, não, mas o meu contador falou que isso aí é arriscado. Então, o próprio contador muitas vezes não tem clareza das coisas. E é falta Sim. de clareza, seja por ignorância mesmo, ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Não é nem Uhum. não é no sentido pejorativo, mas no sentido da falta de conhecimento, que faz com que ele deixe de aproveitar uma oportunidade. Por quê? Porque ele sequer consegue mapear esse risco. Né? Então, Uhum. assim, como uma governança poderia auxiliar uma vida de um pequeno empresário? Né? Então, ter alguém com esse olhar, de repente, não, então deixa eu estudar mais, deixa eu ver se isso é isso que eles estão me falando, né? Se isso vai trazer ou não vai trazer uma fiscalização para dentro de uma empresa. A gente sabe que não traz, né? São coisas assim totalmente distintas, né? Mas, enfim, e mesmo se ele está com esse receio de trazer uma fiscalização, por que esse receio? Como que vão tratar esse risco aí, né? Porque se ele está com receio, imagina um empresário que cresce, que vai dormir sempre com aquela coisa, aquela consciência de que pode vir uma fiscalidade. É ruim isso para o negócio também. Então, Claro. isso é só um exemplo para falando de pequenos empresários, né? Assim, mas isso se estende para qualquer modalidade de empresa, né? Todas as empresas, se elas têm governança, elas têm clareza. Se elas têm clareza, elas sabem onde tem risco e sabem como tratar esse risco e se deve ser tratado. Porque às vezes a empresa ela tem clareza, sabe o risco, mas se o risco acontecer, se eu for autuado, o impacto vai ser de X, mas se eu aproveitar a oportunidade, o impacto vai ser de 5X. Então eu quero aproveitar porque é melhor eu correr o risco do que não. Então passa até por essas questões assim do empresário ter essa clareza e poder auxiliar na tomada de decisão. Então a governança tributária ela vem para auxiliar como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão. É. E pensando nisso tudo que você falou, a gente, às vezes, o pequeno empresário paga mais tributo do que o grande empresário, porque o grande empresário tem uma gestão de tributos, faz ali uma governança, estuda, faz um planejamento tributário, consegue reduzir o ônus, e muitas vezes o pequeno que poderia também ter um processo de governança, de compliance ali interno, para reduzir seu ônus tributário, fica com medo e acaba pagando mais do que aquele que pensando na progressividade, deveria de fato pagar mais. Simplesmente pelo fato dele ter receio, como você falou, ficar com medo do risco, né? Meu Deus, a Receita Federal vai bater aqui na minha porta e vai fechar minha empresa, vai fechar meu negócio e acaba pagando mais tributo. A gente sempre fala, o tributo não é o errado não é pagar tributo, é pagar tributo a mais. Ele tem que ser justo, né? Tem que ser justo para quem paga e tem que ser justo para a contrapartida também que a gente recebe do governo. Nisso tudo aí falando, né? Os pequenos empresários de repente pagam mais. Pensando nisso, você até falou no começo, mas eu acho que é legal a gente falar de novo. A governança hoje poderia ser considerada como necessária para qualquer atividade, para qualquer empresa. Eu digo que ela é imprescindível porque é estratégia, né? Faz parte da estratégia do negócio você ter governança. E assim, o pequeno empresário ele nasce pequeno, mas ele não quer, o anseio dele interno não é continuar em pequeno. Só que tem muito empresário com essa mentalidade errada, que vai ser sempre pequeno empresário.
né? E a governança tributária, ela age justamente para aquele empresário que tem a gama de crescer. Ele quer crescer no seu negócio. Ele quer crescer, ele tem visão de futuro, ele está pensando lá na frente no negócio dele e na própria valorização do negócio dele. A governança tributária implica até no próprio valuation da empresa, porque se você tem governança, É verdade. se você quiser vender a tua empresa, primeiro, você já tem toda a tua estrutura de due diligence interna. Né? Então, assim, qualquer processo de fusão, aquisição de empresas passa por uma due diligence, passa por um valuation da empresa. Se a empresa já tem governança, o valuation dela já vai aumentar, porque já está tudo organizado de forma interna. Então, assim, a governança, ela é para o empresário com visão empreendedora, né? Com visão de futuro. Então, ela é imprescindível para esse tipo de empresário. Mas nem todo empresário tem essa mentalidade. Então, nem todo empresário vai ter governança. A governança atua no empresário empreendedor. E é esse que vai crescer o seu negócio. Sim. E assim, até o tributarista digital aqui, ele falou, o pequeno empresário, ele não busca estratégia para economizar, mas em geral para sonegar. Infelizmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, que eu conheço, né? Que é realmente de sonegar. Até mesmo com o SPED da vida, a gente ainda vê quase 50% de empresas que sonegam. Não importa se emite nota fiscal eletrônica ou não, né? Se a gente está no mundo digital ou não. Então, a gente realmente tem essa cultura de querer sonegar porque a gente acha que a receita, que o fisco não faz nada por nós, ou porque o político rouba, a gente também não vai fazer a nossa parte, de repente, de promover uma governança. Eu concordo com você, e eu sou uma militante aí de fazer com que as empresas soneguem menos e conheçam o tributo. E por que elas pagam? Quanto de tributo elas pagam? Acho que é uma necessidade a gente conhecer o tributo, para daí a gente poder falar de reforma e buscar alguma coisa além disso, porque a gente fala de reforma tributária, mas o empresário nem sabe quanto ele paga. Como ele vai falar de reforma? Que reforma é essa que ele quer? Exatamente. A reforma que a gente tem é uma simplificação, isso não, para mim, não é exatamente uma reforma tributária, né? Não, não é. E até eu estava antes da live, estava preparando minha palestra de amanhã, né? Amanhã eu vou falar justamente desse tema, reforma tributária, o tributarista do futuro e a reforma tributária, né? Porque realmente, ali, eu estava comentando na live mais cedo com o Tancredo, que é do perfil do Tributarista Digital, e a gente estava falando justamente A gente tem duas coisas que são muito nefastas no Brasil: corrupção e sonegação. Né? Isso impacta em todo o desenvolvimento econômico. E por que a gente tem tanta sonegação e tanta corrupção? Porque a gente tem uma deficiência de base, né? A gente tem uma deficiência notória que é da educação do povo. Né? Então o povo não sabe essa mentalidade também ignorante, né? Por conta da falta de conhecimento, faz com que o senso comum leve a crer: é muito ruim pagar tributo, eu não vou pagar tributo porque eu não tenho retorno do governo, então eu vou sonegar. Eu vou sonegar e eu vou dar o jeitinho, né? Vou pagar lá o fiscal, pagar uma propina. Então, corrupção e sonegação estão de mãos dadas, né? Sendo que o efeito da sonegação é muito pior do que o efeito da corrupção, né? Em termos de... Entrou uma ligação aqui. Pausou aqui meu vídeo. Mas, assim, em termos financeiros, né, o efeito da sonegação é muito pior do que o efeito da corrupção. Só que o que faz? O que faz a sonegação ser muito pior? Por quê? Porque quanto maior o índice de sonegação, menor a receita que entra para os cofres públicos, né? E a principal receita do Estado é a receita tributária. Então, o Estado precisa, né? É importante essa receita tributária. Claro que a gente tem que discutir gestão pública, reforma fiscal, é importantíssimo, né? Porque o governo precisa gerir bem também. Assim como as empresas precisam ter governança, o governo também precisa ter, né? O governo, digo, sentido lato, né? O poder público precisa ter governança. Mas o que acontece? Quanto maior a sonegação, menor o dinheiro que entra para os cofres públicos. Se é menor a arrecadação, o governo precisa arrecadar mais. Então, o que ele vai fazer? Elevar a carga tributária. Chegar num ponto
que vai estrangular o bom contribuinte, porque o bom contribuinte ele tem que pagar pelo mau contribuinte, pelo sonegador. Isso é muito ruim. Isso tem muita relação lá com teoria de jogos, com a questão da teoria de Pareto, enfim, né? De até quanto que você consegue onerar o contribuinte, até quanto que ele tem capacidade para contribuir. Mas a questão da sonegação está intimamente ligada a isso. Então, o nosso movimento tem que ser sempre contrário à sonegação, porque a sonegação ela é muito prejudicial para todos, né? Para o desenvolvimento econômico, ela é muito prejudicial. Aí a gente tem que ter o olhar o quê? Na governança, na gestão e no planejamento, né? Porque aí sim, as empresas elas também têm o dever de e os próprios administradores têm esse dever, né, em relação à empresa, de prestar contas. E essa prestação de contas passa pela análise de se a empresa está pagando os seus tributos de acordo com o que ela deveria, porque ela pode estar pagando mais também. Sim. E isso aí, então a própria governança vai auxiliar nessa visão. Estou pagando menos, se eu estou pagando de forma indevida, como que eu vou fazer para corrigir isso de modo a não impactar no desenvolvimento do meu negócio? Também a empresa não pode falir. Mas se ela pode estar recolhendo indevidamente numa ponta, de forma errada numa ponta, mas pode na outra ponta estar recolhendo de forma errada e a mais. Então, a governança vai identificar isso para que a empresa possa ter uma melhor gestão tributária também. E pensar na governança como eu vejo ela como um processo de agilidade. Ela pode auxiliar o empresário em momentos que ele precisa ser ágil. Por exemplo, teve uma mudança que impactou diretamente a operação dele ali, sei lá, vai cair a desoneração da folha de pagamento, que é o que estão falando aí de repente para o ano que vem. De que forma que isso vai impactar para ele, porque ele teve uma super economia tributária. Então, ele pode já ir estudando formas, né? Com a governança tributária, ele poderia já ter isso antecipado, não esperar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou ter esse custo a mais, né? Mas aí que diferencia os empresários que têm essa visão, né, de você planejar, você identificar. Então, o que a governança ela também faz? Ela já vê projetos de lei, que vão impactar na atividade da empresa. Então, discussões de reforma tributária, se passar, o que vai impactar? Um possível projeto de lei, como agora, né, vai a desoneração da folha, em tese, a não ser que mude, né, de novo, mas em tese ela acaba fim do ano. Tem um movimento do Congresso para tentar levar isso para estender para o ano que vem, mas em tese hoje ela acaba. As empresas que estão se beneficiando com o pagamento da CPRB, uma vez que a CPRB para de viger, porque é uma forma de tributação mais benéfica, qual que vai ser o impacto? Como que ela vai começar a se estruturar desde já? Para isso, porque vai ter, né, aumentar um ônus aí. Então, tudo isso, essa visão aí de futuro, planejar, de olhar para frente também, é o que faz com que a gente distinga as empresas que tenham governança das que não têm. Exatamente. Letícia, puxa, é muito legal. Muito legal tudo que você falou, adorei demais, assim. Eu tô só falando aqui porque a gente vai meio que caminhando para o final. Eu até achei que ia acabar rápido, assim, essa live. O Emerson comentou, a falta de clareza e conhecimento induz o pequeno empresário a sonegar, ou seja, ele opta pelo lado mais prático. E foi bem na hora que você estava falando sobre isso, e realmente é verdade. O Matheus falou sobre o planejamento tributário, que é importante na gestão de uma empresa, e o planejamento ali dentro da governança seria o ideal de qualquer empresário, né? Sim, na verdade, assim, governança e planejamento andam juntos, né? Porque qualquer empresa que tenha governança, ela vai olhar a questão do planejamento tributário também. Com certeza. Você reduz os riscos, mas potencializa as oportunidades. Então, muito sempre bacana. vai ter esse olhar. E até porque planejamento tributário, muitas empresas acham que também só vale para as grandes, só vale para o lucro real. E não. A questão que você falou do Simples Nacional, muitas empresas realmente estão recolhendo PIS e COFINS e ICMS sem necessidade, que vão poder compensar e restituir isso depois.
A Andrea mandou assim, ó, ela é tua aluna, sou aluna de BPT e não vejo a hora de aprender todo o necessário para ofertar a governança tributária para os clientes. Muito legal, muito legal. Isso eu também confesso que tô no curso já da Letícia, já fiz algumas aulinhas. Eu Ah, que trabalho bom. eu trabalho com tributos também, com auditoria, due diligence, tudo isso. Mas a governança em si a gente não implantou, eu nunca implantei, então eu acho que é muito legal, necessário, e acho que vai ser bem enriquecedor aí para participar também. Então, eu sou sua aluna nesse momento. Letícia, Não, eu estou vendo assim bastante gente se interessando pelo curso de governança tributária, né? Um curso que eu vi que teve muitos alunos aí nos últimos meses, e eu fico feliz de ver isso, né? A gente sabe que a governança tributária, a metodologia, ela vale para quem já está militando na área, tem um certo conhecimento de tributos, né? Porque ali no curso a gente não fala propriamente da questão técnica tributária, mas ensina a metodologia para que o tributarista possa implementar isso e auxiliar os seus clientes nessa, né, nessa implementação. Então, fico bem feliz aí, espero que você consiga também, Paula, muito em breve aí estar implementando nos seus clientes. A André, eu acredito que ela, eu não sei se ela é do curso de governança ou se ela é do formação de tributarista do futuro, porque lá no FTF a gente também vai ter um módulo só de governança e compliance, e então pode ser que ela seja do FTF também. Mas eu fico bem feliz em ver o pessoal se interessando por esse tema, porque eu te falo, quando a gente começou a falar de governança tributária, realmente era assim algo meio bicho de sete cabeças, sabe? Eu olhava assim, sim, as pessoas não conseguiam compreender e era essa visão. Não, isso aí só vale para grandes empresas, não vale para as pequenas empresas. Então, sim, exatamente. E aí a gente está num momento muito de ajudar as pequenas empresas, eu acho, sabe? Por isso que eu falo muito de pequena empresa aqui, porque eu acho que a gente está no momento de ajudar as pequenas empresas a, sei lá, sobreviverem, a mudarem seu pensamento, mudarem sua atividade, sei lá, se recriarem para poder continuar no mercado, porque elas são as maiores empregadoras, inclusive, no Brasil, né? Então não tem como a gente falar só de grandes empresas aqui. Eu não sei se a gente pode ter algumas diquinhas de implantação, assim, coisas bem rápidas. Será que a gente, sei lá, 3 dicas ou 5 dicas de implantação de governança tributária, assim, que a gente pode falar agora para encerrar a live? vamos lá, deixa eu ver o que vamos pensar aí no foco no pequeno empresário. Que eu acho que seria uma dica legal? Sentar com o contador e tentar ter essa conversa com o contador para que discuta a tributação de um ponto de vista estratégico e não só burocrático, porque o que a gente vê isso é muito a tributação é algo burocrático da minha empresa e não é algo que eu como empresário tenho que me preocupar. Não, ao contrário. Então, senta com o seu contador, verifica se tem alguma coisa que você esteja deixando escapar. Primeiro, analisa se seu contador tem essa visão mais estratégica, que hoje a gente vê toda uma movimentação também, né, para os profissionais da área contábil, de ter esse olhar assim mais estratégico para o negócio do cliente. A gente sabe que é difícil, principalmente para pequenas contabilidades, que aí estão sempre, né, com a corda no pescoço para poder cumprir com os prazos ali dos clientes. Sim. Mas eu vejo também um movimento cada vez mais os escritórios de contabilidade começar a investir em equipe estratégica, né? Então, olhar, verificar, de repente, ver se você está com uma contabilidade adequada na sua empresa. Se o seu contador vem com esse papinho aí, não, porque está fazendo coisa errada, não. Então, o que eu estou fazendo coisa errada? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso reinventar? E você falou, né, de reinvenção agora, momento da reinvenção, de reinventar, de pensar em novas formas de atuação no mercado. Hoje, na conversa com o Tancredo, a gente falou isso, né? Também os negócios físicos precisam migrar para o digital, né? Precisam, então as empresas cada vez mais, independente do tamanho da empresa, precisa ter o seu braço digital ali, né? A sua pontinha na internet, porque não dá para a gente ficar dependendo só de questões de você estar ali com o teu cliente no contato físico, porque essa pandemia veio provar isso para a gente. Então, a gente teve que se isolar. Então, olhar assim, o pequeno empresário, ter essa conversa com o contador é importante. Olhar a tributação
Então, olhar a tributação e comparar com a sua precificação, olhar porque as duas coisas precisam estar ligadas, né? E verificar se, eventualmente, até nessa conversa com o contador, se ela não pode estar deixando passar alguma oportunidade, né? Então, nesse mapeamento aí de riscos, mas olhar também o outro lado, que é o lado da oportunidade. E aí ver dentro da sua empresa quem mais que é estratégico. Você tem alguém ali que tá te ajudando no financeiro, vamos conversar com essa pessoa, né? Então, tem alguém que está no comercial, conversa como que está essa parte, para conseguir começar a olhar, ter essa visão aí mais estratégica dos tributos, né? Que é o que vai facilitar um iniciozinho de uma implementação de governança dentro de uma pequena empresa. Legal. Eu acho que o principal do que você falou é olhar o tributo de uma forma estratégica, não de uma forma nem só burocrática, mas compulsória. Eu tenho que pagar, por isso que eu estou pagando, mas eu estou pagando o que eu preciso, eu não poderia rever isso, então acho que seria o pontapé inicial para o empresário essa visão e também para o contador, que muitas vezes acaba não tendo tempo ou não tendo essa visão que ele vai ter que desenvolver para ajudar também os empresários agora. Letícia, poxa, eu quero super agradecer a tua participação, a tua disponibilidade. Sei que você hoje, acho que era a terceira ou segunda live que você fez, você falou para mim, eu falei, tem que cuidar da garganta porque é puxado. Quero super agradecer, né, você ter compartilhado todo o seu conhecimento aqui, todo mundo que participou, que mandou mensagem aqui, que mandou seus alunos, estão todos aqui. Muito Bom ver legal. meus alunos. Eu tenho uns aqui que estão sempre me acompanhando e eu sou muito grata a eles, né? O Tancredo mesmo, o tributarista digital, que está sempre me acompanhando aí. Já é nosso aluno do Master, né? Aluno aí super engajado e estamos caminhando juntos. Estamos até com projetos em conjunto, então é bom. Eu gosto muito desse networking com os alunos aí, a gente cria laços, né? Isso é muito bom também. Isso é verdade. Seus alunos, meus alunos também estão aqui, então agradeço todo mundo que participou, gente. Um super obrigada para vocês. Mas eu vou deixar a Letícia se despedir. E aí, Letícia, fique super à vontade para você falar dos seus cursos também. Gente, obrigada, viu, pela atenção. Quem quiser saber mais um pouquinho, eu estou sempre disponível ali, sempre que dá, eu respondo o pessoal no meu direct, tá? Quiser saber qualquer outra informação em relação à governança tributária, os cursos do BPT Educação, a gente tem toda uma trilha de aprendizado ali que forma o tributarista do futuro. A parte da governança tributária, realmente eu recomendo para quem já tem mais experiência na área, né? Então, se você é iniciante aí na área tributária, eu não recomendo já partir para a governança, tá? É bom a gente tem que ter o nosso alicerce como profissionais bem mais segmentado, porque senão não aproveita, não adianta. Mas, de qualquer forma, eu estou à disposição ali também, estou sempre divulgando conteúdos, né? Toda terça e sexta tenho meus conteúdos fixos aqui no meu canal Tributarista do Futuro. E lá no meu canal do Telegram também, no canal Telegram Tributarista do Futuro. Toda sexta-feira eu coloco um áudio, né? Que eu chamo BI Tax Audiocast. Que é um áudio que eu falo, dou algumas dicas, faço um retrospecto da semana, isso. E agradeço os alunos, pessoal da comunidade também, tem minha comunidade tributarista do futuro, lá a gente faz muito networking, tira muita dúvida aí que eu falo do campo de batalha do tributarista. Então, pessoal, fico à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, mandem lá no direct. E eu sempre recomendo quando dá, né? A gente tem um tempinho, então eu vou recomendar o pessoal fazer um print dessa live, compartilhar aí nos stories e quem quiser compartilhar no feed, falar o que mais você vai levar para a tua vida do conteúdo dessa live, né? Porque eu sempre falo que quanto mais a gente repete as coisas, mais isso fixa na nossa mente. Então é importante também que esse conteúdo não fique não fique só aqui, mas que realmente vocês internalizem aí na vida de vocês. Tá E bom? possam ajudar também bastante, né? Outras pessoas, Exatamente. outras empresas. Exatamente. E, Paulo, também estou à tua disposição. Fico muito feliz em saber que você é minha aluna também. Então, estou à disposição ali. Mais para frente, vou trazer você também para minha live de diamantes. Toda terça-feira eu trago convidados também. Vamos marcar aí uma
uma próxima live de diamantes, tá bom? Gente, Legal. obrigada. Eu vou também correr aqui, que agora eu tenho que ir lá pegar meus 2 baixinhos em casa. Liberar a minha moça que tá lá com eles. Ficar com meus pequenininhos, tá bom, gente? Tá bom, legal, Letícia, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Beijo, pessoal. Eu também tô aqui terça-feira que vem, 5h30 da tarde. Até mais. Obrigada, Letícia. Obrigada a todo mundo. Tchau, 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 gente. gente. Obrigada.